Fala galera, de Cole fazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu queria falar sobre um projeto que eu acho muito interessante e que praticamente ninguém falou até hoje, que é a ideia de militarização das estatais e também da criação do complexo militar industrial brasileiro, ou também, como é conhecido, a ideia é o complexo industrial de defesa, também um outro nome que é usado. E eu acho esses projetos, né, que estão ligados uma coisa a outra, são fundamentais aí para o país e também numa possível eleição dos candidatos à presidência. E acho que por ser na área militar, eu acho que esse vídeo eu queria dedicar ele especialmente aos eleitores do Bolsonaro, que eu acho que tem maior interesse em ouvir sobre essa proposta. Bom, como vocês podem ver aí na imagem, eu botei logo de algumas estatais para ilustrar. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 148 estatais só em controle federal, além das estaduais e municipais. Quer dizer, para vocês verem, né, a riqueza do nosso país e o potencial que nós temos se essas estatais forem todas bem gerenciadas para o benefício da população e do país de maneira geral. E eu incluí aí, vocês estão vendo o logo aí da CSN e da Vale. Infelizmente elas não são mais estatais formalmente, mas o governo ainda possui uma ação especial, né, que é conhecida como ação de ouro, Golden Share, que de certa forma dá um controle especial do governo ainda sobre essas empresas. E eu particularmente acho que essas empresas têm que ser reestatizadas por serem empresas de áreas estratégicas para o país, inclusive especialmente na área militar. Então eu acho fundamental que elas sejam reestatizadas, não somente a Golden Share. Bom, e só para deixar claro, essa ideia de militarização das estatais, assim como a criação do complexo militar industrial, são ambas ideias que existem em países tanto de direita, como por exemplo Estados Unidos e Inglaterra, como também em países ditos de esquerda, como a China e a Rússia. E essencialmente são projetos que todo país que almeja ser uma grande potência adota. Então isso é só para ficar claro que esses projetos independem de ideologia e podem ser adotados por qualquer um dos candidatos. Eu só citei aí a questão do Bolsonaro porque ele sempre se apresenta como um candidato ligado aos militares. Bom, e qual que é a motivação para esses projetos? Em particular o de militarização de estatais. Então é essencialmente a percepção da população brasileira, o desejo dela de querer mais ordem e disciplina na sociedade de maneira geral e em particular na forma como funcionam essas empresas estatais e ao mesmo tempo a frustração dela com a corrupção que existe, né, em alguns casos, e também a ineficiência do setor público, né, que a gente muitas vezes vê casos de funcionário público que faz um concurso e depois ele fica sentado lá e em vez de fazer o trabalho dele como servidor público, ele usa muitas vezes o tempo dele para estudar para outro concurso, não cumprindo o dever dele como servidor público. Então essa moral frouxa, né, que muita gente percebe na sociedade brasileira, nos brasileiros, e aí aqui eu não vou entrar no mérito de qual é a causa dessa percepção de que a nossa sociedade está moralmente frouxa, eventualmente corrupta, etc. Eu particularmente acho que a grande culpada é a mídia, né? A Rede Globo em particular. Mas a questão é que muita gente percebe esse problema e a militarização seria uma forma de tornar o brasileiro novamente mais disciplinado,
e ao mesmo tempo também mais eficiente no trabalho. E ao mesmo tempo, o estilo de vida militar ele tende a coibir a corrupção, então teria esse duplo benefício aí, a militarização das estatais. Bom, então a principal motivação, né, desse projeto de militarização é conciliar o desejo de ordem e disciplina da nossa sociedade com a atual frustração com a corrupção e ineficiência que existem nas estatais sob a administração civil. E, ao mesmo tempo, nós queremos, nacionalistas, né, nós queremos impedir a entrega do patrimônio nacional a capital estrangeiro, também conhecido como privatização, que tem sido a única proposta da direita neoliberal nas candidaturas aí do Bolsonaro, do Alckmin, etc. E mostrar que existem outros caminhos que levam a Roma. Então, vocês podem ver aí nesse slide essa charge. O que acontece, por exemplo, no caso da Petrobras? Você tem empresas estrangeiras, em geral o maior lobby aí vem dos Estados Unidos. Essas empresas elas fornecem dinheiro para traidores dentro do Brasil, como por exemplo os políticos corruptos, como o Temer, e também a nossa grande mídia, a Rede Globo, né, que é a principal. E esses traidores eles pressionam para entregar essas empresas estatais ao capital alienígena. Ou fazem isso diretamente, no caso da mídia, e esses agentes políticos eles atuam de forma a enfraquecer as nossas estatais para que elas fiquem fracas perante a opinião pública, ineficientes, e aí surja um clamor da população para que simplesmente o país se livre delas. Um bom exemplo é o caso dos Correios, né, que atualmente ele não funciona de forma péssima, e isso não é mera coincidência, isso é um plano. E a ideia desse plano é justamente infelizmente privatizar o Correios no futuro. E é por conta desses lobbies internacionais. Então, o ciclo é mais ou menos esse, é essencialmente sempre isso. São lobbies estrangeiros, fornecem dinheiro para redes de traidores dentro do Brasil, e esses traidores sabotam as empresas estatais para essas estatais serem então vendidas ao capital alienígena. E aí, essa charge que eu botei nesse slide é das 7 irmãs, né, que inicialmente eram todas estatais, atualmente são privadas, mas muita gente de governo envolvida nelas. A Exxon, Chevron eram ligadas a estados americanos, e a Shell é conhecida como Royal Shell, né, ligada à realeza britânica. Então todas elas têm uma raiz estatal. E a Rede Globo, né, que faz parte de um aparato internacional, que é ligado ao grupo Time Warner, ela ataca sempre, sabota as nossas estatais para promover essa futura privatização. E essa ideia de militarização das estatais vem para combater essa sanha neoliberal e esse entreguismo, que não é a única solução, e esse caminho de militarizar é certamente o melhor caminho para nós brasileiros. Uma outra motivação também é que, ao você militarizar as estatais, você não integra elas a capital alienígena e permite também a geração de empregos, como eu vou mostrar, em diversas áreas, muito espaço para desenvolvimento. Perdão. E, em último caso, também fortalecer as nossas gloriosas Forças Armadas, que no momento estão sucateadas, e a militarização das estatais, assim como a criação do complexo militar industrial, vai fortalecer as Forças Armadas de forma absurda. E acho que esse é um grande sonho de qualquer brasileiro patriota.
Então, essa militarização das estatais, ao gerar empregos e fortalecer as Forças Armadas, ela gera um círculo virtuoso na economia e isso, enfim, ajuda no crescimento do país de maneira geral e irá nos aproximar do pleno emprego, tá? De forma ideal. E quando eu pensei numa ideia aí para combater essa tendência privatista, né, que está surgindo na nossa cultura, que eu acho extremamente danosa para o país, eu tive uma ideia, né, dessa ideia da militarização das estatais e a criação do complexo militar industrial brasileiro. E, enfim, como o público mais popular que prega a privatização são os eleitores do Bolsonaro, eu lancei uma enquete no Gab, né, que é uma rede social, e simplesmente fiz uma pergunta aí, como vocês estão vendo nesse slide, se você, pessoa, aceitaria militarizar estatais ao invés de privatizações. E eu citei que isso foi feito nos Estados Unidos, porque eu sei que o eleitor do Bolsonaro tem uma grande admiração por esse país. E eu fiquei muito surpreso com os resultados, como vocês podem ver aí. 37% de pessoas têm interesse na militarização de estatais ao invés de privatizar. 44% não. Eu acho que é o percentual aí mais ligado a banqueiros que está ligado à candidatura do Bolsonaro, mas você vê que a outra metade, 37%, são pessoas patriotas, mas que não desconhecem outro caminho que vá a Roma, né? E eu acho que a nossa obrigação aí como nacionalistas é mostrar essa outra possibilidade que é a de militarização de estatais, a criação do complexo militar industrial. E uma outra coisa que eu notei nessa enquete que eu montei lá no Gabi é o grande número de indecisos, né? Vocês podem ver, tem quase 20% dos usuários que responderam à enquete não sabem muito bem como é que seria a militarização. Então eu estou fazendo esse vídeo para jogar essa ideia na discussão pública, né? Eu acho que tem muita gente aí que sabe muito mais do que eu e eu acho que nós temos aí que discutir sobre esse assunto porque tem muita coisa em jogo e privatização depois que ocorre é um caminho praticamente sem volta, fica muito mais complicado recuperar um patrimônio nacional que é perdido, né? Bom, e eu queria agradecer aí a galera lá do Gabi, pessoal muito gente boa, muito bolsominion, uma galera muito gente fina e pessoal sempre disposto a discutir, galera quase 100% Bolsonaro lá, mas o pessoal está aberto a discussões, então eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas eu procuro me manter neutro, eu tenho preferência por um outro candidato. Bem, mas quem é de outras posições, eu acho que vai ter um bom ambiente para discutir no Gabi, né? Desde que mantenha a discussão de forma positiva e construtiva. E aí eu peço aí para quem está assistindo esse vídeo que participe lá da enquete, ela está aberta, vai ficar aberta para sempre, né? Enquanto existir o Gabi. Já temos aí 210 votos e minha meta é chegar pelo menos a 300. E é só você se inscrever no Gabi lá, você entra no meu perfil, gabi.ai/decou, e você pode votar nessa enquete. E aproveitando aí, quem não é inscrito do canal aqui no YouTube também, por favor, se inscreva e deixe seus comentários. Bom, e como ocorreria essa militarização das estatais? Essencialmente, ela ocorreria de forma natural ao se criar esse complexo militar industrial, que é também conhecido como Base Industrial de Defesa. Essa ideia já consta inclusive no site do Ministério da Defesa, mas ela só está no papel. E eu acho que é papel de nós ativistas aí colocarmos isso em discussão, porque o potencial disso é enorme para o país. Então, ao se criar esse complexo militar industrial, você imagina o seguinte:
Imagina um complexo militar industrial onde a Petrobras, a Eletrobras, a Vale, a Eletronuclear, a Embraer, essas empresas estatais estão todas interligadas em uma indústria bélica nacional com o objetivo de gerar empregos, tecnologia e produtos finais, obviamente, e sob a liderança aí de um novo presidente. Isso não é complicado, eu diria até que é relativamente simples e totalmente possível de se fazer, como eu disse anteriormente. Isso foi feito em países capitalistas e países ditos de esquerda também. E uma outra coisa interessante de militarização das estatais é que a gente vai manter a hierarquia, a ordem e a autoridade e ao mesmo tempo evitar esse corpo mole e ineficiência que eventualmente ocorre quando as empresas ficam sob controle civil. Bom, e aí eu apresentando algumas ideias para manter esse rigor militar. Uma meta seria colocar os militares pelo menos nos cargos gerenciais, os oficiais, obviamente. E aí, se caso não tenha militares suficiente para cargos técnicos, aí sim você colocaria civis operando, mas um ambiente militar. Então, esses civis teriam que trabalhar de forma disciplinada, com ordem, sem zoeira, né? E aí uma coisa que eu particularmente também queria aproveitar nesse vídeo e mencionar, eu acredito que funcionário público civil, ele não deveria ter estabilidade vitalícia assim que ele entra num concurso, porque isso leva ele a ter o corpo mole, de achar que ele agora está garantido para o resto da vida e não precisa trabalhar. Então eu sou contra a estabilidade vitalícia, pelo menos de início. Eu acho que o cara tem que entrar, mostrar serviço por alguns anos, e aí sim ter uma estabilidade se ele mostrar que trabalha bem. Caso contrário, se demite a pessoa e põe outro. É o país que está em jogo. E eu acho que um período de 6 meses só para avaliar isso não é suficiente. E o nosso objetivo tem que ser isso, o cara tem que trabalhar duro, com hierarquia, com ordem, como se fosse um militar. O civil ele tem que ter essa disciplina. Se ele quiser uma carreira militar, que faça, mas se quiser se manter civil, ele tem que manter o mesmo rigor. E aí também a militarização das estatais também permite uma punição exemplar. E, inclusive com o uso de presídios militarizados, que eu acho que inclusive pode ser a gente pode começar essa militarização do Estado através dos presídios, como é feito no Japão. E eu acho que aí a militarização dos presídios é muito simples. E é algo que eu acho que o Milico vai fazer muito bem, se não tem a menor dúvida disso. E, enfim, um presídio militarizado não ia ter essa palhaçada, né, de bandido usando o celular. O cara vai aprender o que é disciplina. Bom, isso um candidato que quer militarizar sempre pode almejar militarizar 100%, como talvez o Bolsonaro poderia fazer, já que ele fala em militarizar escolas, que é uma coisa bem menos usual. Ele também, acho que para ele manter o discurso dele coerente, ele deveria falar de militarização das estatais também, e não de entregá-las para capital estrangeiro, para banqueiros, através das privatizações. Eu acho que, principalmente o Bolsonaro, ele deveria avançar nessa ideia de militarização das estatais para ele ser coerente com o argumento dele de militarização das escolas. E outros candidatos, como o meu candidato em particular, ele não fala em militarizar 100% das estatais, mas manter uma proporção, por exemplo, estatais que tem administração civil, como a Embraer, se elas estão funcionando bem, manteriam elas sob controle civil, mas o governo sempre teria uma ação de ouro, né, que é uma golden share. Isso porque a Embraer é uma empresa estratégica para o Brasil e para a defesa brasileira.
E para quem não sabe, a ação de ouro, né, Golden Share aí no termo em inglês, é uma participação que o Estado tem nessa empresa privada, que foi privatizada, né, no caso da Embraer. E é uma ação minoritária, mas ela sempre confere poderes especiais de veto. Então o governo ele mantém o poder na empresa de certa forma. E aí eu acho que aí pode variar de candidato para candidato o percentual de militarização, mas eu acho que o fundamental é essa criação, esse sentimento nacional de criação de que o Brasil precisa ter um complexo militar industrial. E esse complexo, por questões de segurança e evitar espionagem estrangeira, por exemplo, ele necessita a militarização das estatais. Ela não pode ser aberta para qualquer empresa, porque isso envolve tecnologias sensíveis da área militar, então tem que ser um círculo fechado, não pode entrar qualquer um. Bom, e aí explicando o que é o complexo militar industrial. Ele é conhecido, por exemplo, nos Estados Unidos como o Triângulo de Ferro. E é até simples, né? Como vocês podem ver, o Congresso ele aprova um orçamento para o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa ele gera um edital de um projeto e fabricação de um produto militar. E ele lança esse edital para as estatais militarizadas concorrerem. E aí essas estatais elas fazem um produto final, geram muito mais dinheiro do que foi inicialmente dado ao Congresso para o Ministério da Defesa. E aí elas podem retornar esse dinheiro para o Estado, ou seja financeiramente ou através de algum serviço que elas promovam para a população. Podem vender o seu produto internamente no país, ou se for o caso, se a tecnologia não for sensível, podem também exportar. E isso gera um círculo virtuoso na economia. E aí, por exemplo, eu vou dar o que eu botei na imagem do fuzil da Imbel, por exemplo, que é uma estatal militarizada. O Congresso dá o dinheiro para o Ministério abre o edital. Aliás, a ideia primeiro surge do Exército, que eles precisavam renovar o fuzil deles, que era velho, que é o FAL. Então o Congresso aciona um contato no Congresso, o Exército aciona um contato no Congresso, falando: nós precisamos de um fuzil novo. O Congresso dá esse orçamento para o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa abre o edital, queremos um fuzil novo. As estatais que vão participar desse projeto se comprometem, né, com esse edital, produzem um produto, no caso o fuzil IA-2, e aí com esse produto feito elas podem pagar o que foi investido nelas, depois elas podem vender no caso a Imbel, ela pode vender esse fuzil para todas as polícias do país, para o próprio exército, para outros setores do exército, pode exportar, e além de sanear a sua despesa, né? E nesse processo de fabricação do fuzil aí que entram as outras estatais, por exemplo, se tem algum uso de aço, entra a CSN. Se tem uso de combustível, entra a Petrobras. Se tem uso de eletricidade, entra a Eletrobras. Se tem algo, não sei, da área de aviônica, entra a Embraer. Então isso varia de projeto a projeto, mas a ideia é essa, é que quando o Ministério da Defesa ele lança esses editais militares, essas estatais elas falam entre si, são todos com militares envolvidos, quer dizer, todo mundo falando a mesma língua e com um objetivo em comum, que é o de gerar um produto, né? E aí com isso um projeto, por exemplo, de um fuzil puxa também um outro setor que é da CSN, por exemplo, que é produzir o aço que vai ser usado no fuzil, e com isso vai gerando dinheiro a rodo para toda a sociedade, gera empregos, movimenta a economia e forma esse círculo virtuoso. E isso faz com que as Forças Armadas se fortaleçam
de forma meteórica e a economia do país cresça absurdamente rápido. Bom, e aí eu vou falar para vocês aí alguns exemplos. Existe no papel planos, projetos militares onde esse complexo militar industrial seria fundamental. Existem uma série de projetos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica que só podem ser feitos, ou pelo menos idealmente seriam feitos, se esse complexo militar industrial exista. Eu vou listar aí para vocês quais são os produtos, de acordo com cada grupo das Forças Armadas. Um outro ponto interessante quando esse complexo militar industrial ele começa a funcionar é que essas tecnologias militares elas sempre são de vanguarda, né? Sempre são de ponta. Mas à medida que novas tecnologias vão sendo feitas ao longo do tempo, as tecnologias mais antigas elas vão sendo passadas para a área privada. E com isso também podem se criar novas empresas privadas para atender ao público civil, adaptando tecnologias, por exemplo, se sabe, né, que, por exemplo, algumas tecnologias que são usadas em celulares e computadores, elas surgiram na área militar e a partir da área militar essas tecnologias foram adaptadas para uso civil em produtos, né, de uso doméstico, etc. Então, apesar de ser algo inicialmente fechado a um círculo bélico, né, existe todo um desdobramento para outras áreas, né, como telefonia, celulares, geladeiras, etc., que essas tecnologias de vanguarda vão sendo passadas para a área privada. Então a ideia é como se faz nos Estados Unidos, né? As tecnologias de ponta ficam secretas para uso somente militar e as tecnologias mais antigas elas são repassadas à área privada que pode fazer uso delas de formas diferentes, adaptar para produtos, né, de uso civil. E além disso, esse investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia militar, ele pode ser também repassado para o ensino na área civil, em universidades, etc. Então isso é mais uma forma aí de movimentar, né, a economia do país e expandir o número de empresas, pessoal que gosta de livre mercado, né? Apesar de ser um projeto inicialmente, né, militar bélico, ele ao longo do tempo ele vai gerando uma série de outras empresas privadas que inicialmente não é nem às vezes nem previsto, né, mas alguém pensa numa forma de adaptar uma determinada tecnologia e nisso se prolifera um número de empresas privadas. Bom, galera, esse vídeo está ficando muito longo já quase 30 minutos, então eu vou separar em duas partes. E inclusive porque a próxima etapa desse vídeo seria discutir uma série de projetos que já são que podem ser uma realidade num governo patriota. E inclusive o meu candidato em particular, ele já propõe a construção desses projetos militares. Assim que ele entrasse na presidência, ele já tocaria esses projetos usando e criando esse complexo militar industrial. Mas para manter esse primeiro vídeo imparcial, eu vou parar por aqui. E eu só queria terminar com esse slide mostrando que alguém pode argumentar, mas isso vai inchar o Estado. E aí esse slide, como vocês podem ver, ele mostra o Ministério da Defesa brasileiro e do lado esquerdo, né? E do lado direito o Ministério da Defesa americano, também conhecido como Pentágono. E aí vocês podem ver como o nosso Ministério brasileiro parece do tamanho de uma escola, né? Enquanto o Pentágono americano é quase do tamanho de uma cidade. Então, para quem acha que há muito Estado no Brasil, vocês podem ver que isso é falso. A questão é que o Estado às vezes está muito inchado em áreas desnecessárias e está faltando em áreas que são fundamentais, como a nossa área bélica.
Então é isso, galera. Vou terminando por aqui. Peço mais uma vez para vocês se inscreverem no meu canal. E se vocês gostaram, deixem um gostei no vídeo. Se não gostaram, marquem não gostei. Mas, por favor, sempre deixem seus comentários, dando aí uma opinião de vocês. Eu gosto muito de ler os comentários da galera. E então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau.